Quando tudo desacelera e você finalmente começa a ver. Não é que você esteja ficando mais velho, é que pela primeira vez está ficando mais inteiro. Durante tantos anos, você correu atrás de metas, atrás de pessoas, atrás de uma imagem, de si que mal conseguia sustentar. Você amou para ser aceito, trabalhou para ser reconhecido, lutou para provar seu valor, até para quem não via nenhum. Mas então, um dia, o espelho não te mostra mais apenas o tempo. Ele revela um olhar mais calmo, uma presença mais silenciosa por dentro, uma vontade de menos barulho e mais verdade. Carl Jung dizia que a vida humana é dividida em 2 atos. No primeiro, somos moldados pelo mundo. No segundo, precisamos nos libertar dele, ou adoeceremos na alma. Essa virada não tem data no calendário. Ela acontece quando o barulho externo deixa de fazer sentido, quando as máscaras ficam pesadas, quando a alma começa a sussurrar que você não foi feito só para sobreviver. Você começa a perder a paciência com conversas vazias, a dizer não sem culpa, a escolher ficar em casa com sua própria companhia e sentir que ali, no silêncio, algo floresce. Isso não é cansaço, é despertar. É o início de um novo ciclo que a cultura costuma chamar de envelhecimento, mas que Jung via como o verdadeiro florescer da consciência, porque só depois que você para de correr atrás de tudo, é que começa a caminhar em direção a si mesmo. A segunda metade da vida não é uma decadência, é uma alquimia, é quando o ouro escondido sob os traumas começa a brilhar devagar. Mas esse ouro só aparece quando você para de fugir de si. É sobre isso que este vídeo inteiro vai falar. Sobre o que Carl Jung descobriu ao olhar profundamente para a alma humana que amadurece. Sobre o que realmente começa quando o que parecia fim chega. Sobre como você pode transformar esse momento, que muitos temem, no capítulo mais verdadeiro da sua existência. Porque não é o corpo que grita, é a alma que, enfim, pode falar. E quando você começa a escutá-la, tudo muda. A alma começa a sussurrar quando o mundo começa a gritar. Você já reparou como, na primeira metade da vida, quase tudo gira em torno de construir algo fora de nós? Estudo, carreira, casamento, filhos, estabilidade, aparência. Vivemos voltados para o lado de fora, porque é assim que a cultura nos ensina a medir valor. Mas chega um momento, quase sempre inesperado, em que algo dentro começa a mudar. Mesmo que tudo esteja aparentemente certo, casa, família, trabalho, nasce uma sensação estranha, um leve desencaixe, uma saudade de algo que você não sabe nomear. Como se depois, de anos acumulando conquistas, faltasse justamente o essencial. Carl Jung observou esse fenômeno em centenas de pessoas. Chamava esse ponto de virada de crise de individuação. Mas, na verdade, é um chamado da alma para que você pare de apenas funcionar e comece a existir. É nesse ponto que muitos se sentem perdidos, deprimidos ou inquietos. Mas não é fraqueza, é uma transição, é o ego, acostumado a dominar tudo, percebendo que já não tem mais tanto controle. É o self, o núcleo profundo do seu ser, querendo emergir. Você começa a perceber que precisa de mais silêncio, de mais verdade, de mais liberdade para ser quem é, sem precisar impressionar ninguém. Mas como viver isso, se o mundo inteiro te cobra o contrário? Jung sabia que esse era o maior desafio da segunda metade da vida, abandonar os antigos papéis, sem perder a essência. Aceitar as perdas, sem se render ao vazio. Enxergar beleza no tempo, mesmo quando ele leva consigo o que antes parecia essencial. A alma não quer que você se aposente da vida. Ela quer que você se reconecte com ela. E por isso, esse chamado quase sempre vem acompanhado de desconforto, porque é esse desconforto que te obriga a buscar algo mais profundo. É quando as antigas certezas já não bastam que você começa a fazer perguntas reais. Por que estou aqui? Quem sou? Além dos papéis, o que realmente importa para mim? Essas perguntas não têm respostas prontas, mas abrem portas,
E cada uma dessas portas leva você mais perto de algo que a juventude nunca conseguiu alcançar: a paz de ser quem se é, sem precisar provar mais nada. Você está pronto para atravessar essa porta? No próximo trecho, vamos explorar como Jung via o envelhecer não como uma decadência, mas como um retorno ao centro, ao que foi esquecido, ao que estava lá antes de tudo, porque não é o tempo que te afasta da vida, é o medo de olhar para dentro que te impede de renascer. E a hora de renascer é agora. A segunda metade da vida não é sobre tempo, é sobre essência. Carl Jung dizia que a grande tragédia da nossa cultura é tratar a velhice como um fim, quando na verdade ela é o verdadeiro começo. No início da vida, tudo em nós se volta. Para fora, criar raízes, conquistar espaço, provar valor. É como se estivéssemos construindo a base de uma casa. Mas essa casa, um dia, precisa virar lar. E isso só acontece quando olhamos para dentro. A partir de certo ponto, os aplausos não bastam. Os títulos não preenchem. A pressa perde o sentido e o silêncio começa a confortar. O mundo vai te chamar de velho, mas por dentro você começa a se sentir inteiro, menos iludido, menos ansioso, mais presente. Jung via isso com uma clareza brutal. Ele dizia que o ser humano só encontra sentido real quando para de tentar ser jovem para sempre e aceita que o verdadeiro poder vem de outro lugar, porque há algo que só nasce quando o tempo já arrancou de você todas as vaidades: a sabedoria. Sabedoria não é repetir frases prontas, é olhar para o caos e encontrar sentido. É perceber que tudo o que doeu também foi semente. É parar de fugir da própria sombra e aprender a conversar com ela. E isso, só quem viveu pode alcançar. Você já não precisa mais se esconder para ser amado. Já não precisa se encaixar para ser aceito. Já não precisa vencer todas as batalhas para se sentir em paz. Na segunda metade da vida, você não precisa ser mais ninguém. Só precisa voltar a ser quem você era antes do mundo te ensinar a ter medo disso. E o mais curioso é justamente quando você se entrega a essa simplicidade que a vida volta a fazer sentido. As manhãs ganham outro sabor, o tempo desacelera e até o que parecia perda vira poesia. Carl Jung acreditava que o maior trabalho espiritual começa aqui, quando você já viveu o suficiente para saber que não vale a pena fugir de si mesmo e que tudo o que importa, tudo mesmo, já está dentro. Você não está regredindo, está voltando ao centro, e esse centro é a alma. Simples, presente, silenciosa, mas imensamente viva. E se você tiver coragem de ouvi-la, a segunda metade da sua vida pode ser, na verdade, a primeira que realmente vale a pena viver. No próximo momento, vamos mergulhar no maior desafio desse processo: lidar com a solidão que surge quando você começa a se afastar das expectativas e a se aproximar da sua verdade, porque às vezes, para viver com autenticidade, é preciso caminhar sozinho por um tempo. A solidão não é ausência, é um portal. Você já sentiu que, à medida que o tempo passa, as conversas se tornam mais difíceis, que as festas parecem vazias, que os encontros superficiais não trazem mais alegria, só exaustão? Isso não é isolamento, é maturidade emocional. Carl Jung dizia que para a alma se revelar, o ego precisa se calar. E o silêncio, muitas vezes, só é possível quando estamos sós. Mas não é qualquer solidão, é uma solidão sagrada. Aquela que chega depois de uma vida inteira tentando agradar, explicar, justificar. Aquela que não dói como abandono, mas como limpeza. Sim, ela assusta, porque somos ensinados a medir valor pelo número de vozes ao nosso redor. Mas a alma, ela fala baixo, e só se faz ouvir quando o barulho cessa. Na segunda metade da vida, muitas amizades se dissolvem, relacionamentos mudam. Certos vínculos que antes pareciam eternos se tornam frágeis, e você começa a se perguntar: onde foi parar todo mundo? Mas talvez a pergunta mais verdadeira seja: onde você estava enquanto se perdia nos outros? Esse momento é delicado. Pode parecer que você está perdendo tudo,
mas na verdade está ganhando algo que o mundo inteiro não pode te dar: autenticidade. Você começa a fazer escolhas mais silenciosas, a dizer não com firmeza e sim com o coração, a não se forçar a estar onde não cabe mais. E isso, para quem sempre viveu em função de expectativas externas, é uma libertação e também uma dor. Jung dizia que o caminho para o self é solitário, porque ninguém pode percorrê-lo por você. É uma jornada interior, um encontro com tudo o que você adiou sentir. Mas dentro dessa solidão mora uma luz, a luz de quem você sempre foi, sem as máscaras, sem os papéis, sem as performances. É aqui que nasce a liberdade. Não a liberdade de fazer tudo, mas a de não precisar mais ser ninguém além de você. E então, aos poucos, a solidão vira companhia, o silêncio vira lar, e a presença, a sua presença, se torna suficiente. Você não está ficando sozinho, está ficando verdadeiro. E quanto mais verdadeiro você fica, mais encontra pessoas que vibram na mesma frequência. No próximo momento, vamos falar sobre esse reencontro com o essencial, que realmente importa quando você não precisa mais impressionar ninguém, porque o mais precioso é invisível. O que sobra quando tudo o que era vaidade cai. Há uma hora em que os excessos cansam, em que os desejos diminuem e as necessidades se tornam mais simples, mais verdadeiras. Você já deve ter sentido isso, o prazer em cuidar de uma planta, a paz de uma tarde sem compromissos, o sabor de um café sem distrações. Não é comodismo, é despertar. Carl Jung via isso como o amadurecimento da alma, um retorno ao essencial, aquilo que sustenta a vida, mesmo quando tudo o resto perde o brilho. Na juventude, buscamos intensidade. Depois de certo ponto, buscamos profundidade. E essa profundidade não está nos excessos, mas nos detalhes. É quando você para de comprar o que não precisa, de agradar quem não te escuta, de se medir pelos resultados e começa a se medir pela paz que sente ao final de cada dia. O mundo lá fora continua tentando te convencer de que envelhecer é perder, mas você começa a perceber que é justamente o contrário. Quanto mais tempo passa, mais você se reencontra. Você já não precisa provar nada, já não precisa disputar atenção. Já não precisa se sufocar para caber. É como se a vida dissesse: agora você pode viver. De verdade. Com calma, com leveza. Você começa a valorizar o que nunca sai de moda: a gentileza, o silêncio, o carinho simples, a memória de um olhar. Carl Jung chamava isso de integração. É quando as partes antes divididas dentro de você começam a conversar. Quando o adulto encontra a criança interior. Quando o corpo cansado carrega uma alma desperta. E nesse encontro, nasce um tipo raro de beleza. Uma beleza que não está na aparência, mas no olhar, na presença, na leveza de quem não precisa mais fingir. Você não está perdendo vigor, está ganhando essência. E talvez agora, pela primeira vez, você entenda o que realmente importa. E o que importa cabe no silêncio, no toque sincero, no tempo compartilhado com quem também desperta. No próximo trecho, vamos explorar justamente isso, como as relações mudam nessa nova fase e por que muitas pessoas não te reconhecem mais. Porque ao despertar, você também se transforma. As relações mudam quando você muda de frequência. Você já sentiu que algumas pessoas começaram a se afastar de você sem explicação? Ou que certos lugares que antes te encantavam agora só cansam? Que algumas conversas ficaram rasas? E alguns vínculos simplesmente perderam o sentido? Carl Jung dizia que ao iniciar a jornada da individuação, muitas máscaras caem. Não só as suas, mas também as dos outros. E nem todo mundo está pronto para lidar com isso. Na segunda metade da vida, você começa a vibrar de outro jeito. Sua presença muda. Suas palavras pesam mais. Seu silêncio incomoda mais do que antes. Não é arrogância, é profundidade. E a profundidade assusta quem vive na superfície. Você começa a perceber que certos laços foram sustentados apenas pela obrigação, pela conveniência ou pelo medo de estar só.
mas agora você já não tem mais tempo para viver sem verdade. Algumas pessoas vão dizer que você está distante, outras que você mudou. E é verdade, você mudou, mas mudou para mais perto de si. E isso faz com que tudo o que era baseado em ilusões desmorone. Jung via esse movimento como uma limpeza psíquica. O inconsciente começa a dissolver o que não serve. Mas isso inclui amizades, relacionamentos, hábitos e até pensamentos. E quando essa faxina começa, é comum sentir vazio. Um vazio que não é ausência de vida, mas espaço para algo novo nascer. Você já não quer mais prometer o que não pode cumprir. Já não suporta reuniões vazias. Já não precisa forçar sorrisos. Você começa a atrair pessoas que não querem o seu desempenho, querem sua presença, que não exigem que você seja interessante, mas autêntico. E aos poucos, a solidão inicial dá lugar a algo raro, conexões reais, relações que nascem da alma e não da carência, silêncios compartilhados que dizem mais que 1000 palavras. Carl Jung sabia que esse era um ponto decisivo do amadurecimento. Aceitar que nem todo mundo vem com você, mas que os que ficam, ficam de verdade. Você não está perdendo pessoas, está perdendo personagens e ganhando almas. No próximo trecho, vamos falar sobre o reencontro com a espiritualidade profunda, aquela que não precisa de templos, apenas de silêncio e presença. Porque quando tudo se aquieta, Deus sussurra. Quando o ego se cala, o sagrado se revela. Você já reparou como, com o passar do tempo, muitas coisas que antes pareciam importantes simplesmente perdem o peso? Você para de discutir por bobagens, para de se preocupar tanto com o que pensam e, de repente, algo mais profundo começa a surgir. Carl Jung dizia que a espiritualidade não é algo que se aprende, é algo que se recorda. E essa lembrança só acontece quando o barulho do mundo já não domina mais seus sentidos. Na segunda metade da vida, a alma começa a buscar um reencontro com o que é eterno. Não eterno como sem fim, mas eterno como essência. Você começa a sentir uma vontade estranha de silêncio, de natureza, de contemplação. É como se tudo o que é externo começasse a parecer pequeno demais para o tamanho da sua busca. Essa busca não é religiosa, arquetípica. É o impulso de se unir a algo maior, de pertencer a algo invisível que sempre esteve ali, mas que só agora você consegue sentir. Jung via esse momento como o retorno ao self, o centro espiritual da psique. Ele dizia que esse núcleo profundo em nós é como uma centelha divina que guia a alma em direção à totalidade. Não é à toa que nessa fase muitas pessoas voltam-se para a meditação, oração, caminhadas silenciosas, leitura sagrada. É o espírito tentando se comunicar com o que sempre esteve além do tempo. E quando essa conexão acontece, tudo muda. Você começa a ver beleza onde antes havia pressa, a sentir gratidão sem motivo, a confiar sem garantias. Esse estado não vem de fora, não está num livro, nem num dogma. Está em você. Jung dizia que o verdadeiro amadurecimento é espiritual. É quando o ego, depois de tanto lutar, aprende a se curvar diante da alma. E nesse gesto de humildade, nasce uma paz que não depende de nada, apenas da sua presença. Você não precisa de respostas prontas, precisa apenas estar disponível para ouvir o que o silêncio quer te dizer. Porque a segunda metade da vida não é o fim, é o começo. Do caminho de volta para casa. E essa casa é você em comunhão com o divino que habita tudo. No próximo trecho, vamos explorar essa metáfora da jornada de volta para casa e como cada dor, cada perda e cada mudança estavam te guiando, justamente para esse ponto. Porque o que parecia queda era retorno. Tudo o que parecia queda era retorno. Quantas vezes você já sentiu que estava desmoronando, que perdeu o rumo, que não era mais reconhecido nem por si mesmo? Na verdade, você não estava caindo, estava sendo chamado de volta para casa. Carl Jung dizia que a vida não nos quebra para nos destruir, ela nos quebra para nos abrir, porque só com o coração aberto é possível lembrar quem somos de verdade. Cada dor teve um propósito, cada silêncio foi uma preparação, cada perda
uma retirada amorosa daquilo que impedia seu reencontro consigo mesmo. O mundo vê a velhice como esvaziamento, mas a alma vê como libertação. É quando tudo o que era excesso começa a sair, para que só fique o essencial. E o essencial é invisível. É aquilo que ninguém pode tirar. É o que nasce em você quando tudo o que era ilusão já não serve mais. Jung usava a imagem do caminho do herói. No meio da jornada, o herói se perde. Enfrenta sombras, atravessa desertos, sente-se só. Mas não é fracasso, é iniciação. É o processo de morte simbólica do ego, para que o self possa emergir. E é exatamente isso que acontece na segunda metade da vida. Sua história externa já foi escrita. Agora é hora da história interior. Não para o mundo, mas para a sua alma. Você começa a ver que o que mais importava não era a vitória, mas a lucidez. Não era ser aplaudido, mas estar em paz. Não era conquistar o mundo, mas se reconectar com o seu centro. Essa etapa da vida, tão desprezada pela sociedade, é na verdade uma fase sagrada. É quando você volta a se lembrar do que amava em silêncio na infância, das coisas que te tocavam sem razão, dos instantes que te faziam sentir inteiro. Você está voltando para lá, mas agora com maturidade, consciência e coragem. Porque agora você sabe, não precisa mais correr. Tudo o que procurava já estava em você. E nesse momento, o tempo deixa de ser inimigo, a aparência deixa de ser prisão, e a vida volta a ser um mistério acolhedor. No próximo trecho, vamos falar sobre esse novo modo de viver, mais simples, mais lento, mais verdadeiro, porque, quando a alma desperta, a vida reencontra sua poesia. Quando a alma desperta, a vida reencontra sua poesia. Você já percebeu como, depois de tanta correria, começa a desejar apenas o simples, um dia de sol, uma boa conversa, um alimento preparado com calma, um silêncio sem cobranças. Isso não é desânimo, é sabedoria. Carl Jung dizia que, com o amadurecimento, a alma começa a buscar o simbólico, aquilo que tem alma, que tem peso, que tem sentido. E isso raramente está nos holofotes. Está nos gestos, nos detalhes, no invisível que sustenta tudo. A segunda metade da vida nos convida a viver diferente. Não mais para conquistar, mas para expressar. Não mais para se defender, mas para se abrir. Você já não precisa mais de tudo. Precisa de verdade, precisa de leveza, precisa de silêncio, não como ausência, mas como morada da presença. Você já não vive mais no automático. Começa a escolher com consciência, dizer não com serenidade, a priorizar o que te alimenta e não o que te distrai. É como se o tempo, que antes era um inimigo, agora fosse um presente. Cada manhã vira uma dádiva, cada encontro, um altar, cada respiração, um portal para dentro. Carl Jung via essa mudança como a grande missão do segundo ato da vida. Fazer da existência algo simbólico, transformar a rotina em ritual e a passagem do tempo em poesia. Você começa a ver que o que antes chamava de velhice é, na verdade, um renascimento, não do corpo, mas da alma. Agora, você vive por inteiro, sente por inteiro, ama por inteiro. E isso é mais raro do que parece, porque a maioria vive só metade da vida e morre sem nunca ter escutado a própria alma. Mas você não. Você chegou até aqui e ainda tem muito por viver. No próximo e último trecho, vamos fechar essa jornada com uma síntese tocante, porque a segunda metade da vida pode ser, sim, o capítulo mais belo, se você tiver a coragem de se entregar ao que importa, porque você não envelheceu, você despertou. Você não envelheceu, você despertou. A vida é sábia. Ela nos dá juventude para construir e maturidade para compreender. Ela nos impulsiona para fora e depois nos chama para dentro. E esse chamado é silencioso, tão sutil que muitos o ignoram. Mas quem escuta, renasce. Carl Jung dizia que o verdadeiro sentido da vida não está nos começos, mas nas voltas, não nas conquistas,
mas nas integrações. A alma não quer que você seja perfeito, ela quer que você seja inteiro. A segunda metade da vida é o momento em que tudo pode, enfim, fazer sentido. As dores, as buscas, os desencontros. Tudo o que parecia perda. Era preparação. Você não está mais na pressa de provar. Está na liberdade de ser. E essa liberdade é o maior presente que a existência pode dar. É aqui que nasce o verdadeiro amor. Aquele que não exige, que não prende, que não cobra. É aqui que o tempo vira aliado, porque cada instante se torna um templo. É aqui que o corpo talvez enfraqueça, mas a alma floresce. A cultura tenta te convencer de que esse é o fim, mas a alma sabe que esse é o começo, porque você já não precisa mais de tantas respostas, já não quer mais tantos caminhos. Agora, você só quer o essencial, e o essencial, como dizia o poeta, é invisível aos olhos, mas profundamente sentido pelo coração. Você não envelheceu, você despertou para o que importa, para quem você é, para o que realmente faz a vida valer a pena. E isso, ninguém pode tirar de você. Se esse vídeo tocou algo em você, talvez seja porque sua alma também está despertando para o essencial. Se for o caso, compartilhe esse conteúdo com alguém que você ama, alguém que também esteja atravessando esse sagrado segundo ato. E se quiser deixar sua impressão, sua vivência, ou apenas um silêncio respeitoso, os comentários estão abertos como um espaço de alma para alma. Esse canal existe para lembrar todos os dias que a maturidade é um florescer, não um fim, e cada vez que você passa por aqui, algo verdadeiro se acende.